Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Landim, sejam bem-vindos a mais um Lorencast. O tema de hoje é um tema assim que eu gostaria muito de ter esse papo e eu chamei o Sebastian. Fala aí, Sebastian, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? E o Sebastian, gente, tem uma iniciativa muito da hora, que é o Ser Freela, que hoje ajuda o pessoal que é freelancer, né, a ter treinamentos, né, e poder se estabilizar nesse mundo freelancer e conseguir aí suas oportunidades de trabalho, de conseguir se manter esse modelo freela. Mas, enfim, Sebastian, por favor, se apresente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, eu adoro gravar podcast, né? A gente tava falando aqui em off. Recentemente eu gravei um outro e falei a mesma coisa pro host do outro, que foi o Matheus, né? E eu gosto muito, acho que eu gosto muito mais de participar do podcast dos outros do que fazer o meu. E não é que eu não gosto de fazer podcast, mas é porque você não tá, assim, né, tão preocupado com as coisas técnicas, porque quem tá ouvindo não sabe o tecniquez por trás, que é gravar o podcast, né, saber se tá tudo certo, se tá tudo funcionando. Fora o frio na barriga que dá. Toda vez que a gente vai entrevistar alguém, ou que a gente traz alguém novo, a gente fica tipo, meu Deus, será que essa pessoa vai me achar desse jeito, ou achado assim? Eu sei como é que é mais ou menos esse rolê, então quando eu sou convidado, eu fico mais tranquilo. Então, obrigado aí pelo convite. Espero que seja um papo bem legal. Bom, meu nome é Sebastian, como o Giovanni falou, Baltazar, né, como eu gosto de me apresentar, então Sebastian Baltazar. Eu tenho um projeto na internet que se chama Ser Freela, tudo junto mesmo, Ser Freela, ou Ser Freelancer, que é o nosso blog, e já faz um tempo, na verdade, que a gente está com esse projeto, e lá a gente divulga e compartilha um pouco dessa minha trajetória, que são 10 anos, né, hoje estou quase fazendo 11 anos, como profissional independente, como profissional freelancer, eu compartilho um pouco de como foi esse meu processo, tanto os trancos e barrancos, quanto a parte boa, né? Porque tem muita gente que acha que ou é só bom, as pessoas acham que é tudo muito extremo, né? Ou é só coisa maravilhas e você vai trabalhar na praia e de onde você quiser, ou vai ter muito perrengue porque você tem que trabalhar por conta própria, etc. E não é bem por aí, né? Você consegue encontrar um meio termo, mas envolve um pouco de disciplina e um pouco de algumas outras coisas que a gente acaba compartilhando ali dentro do nosso projeto. Além disso, eu sou CMO agora, né? Agora que eu estou começando a deixar de ser freelancer, de fato, por assim dizer. Eu ocupo uma cadeira como diretor de marketing de uma empresa chamada Marfin, né? Faz pouco tempo, né? Na verdade, eu peguei isso em fevereiro. Eu já estou na empresa há algum tempo, desde o final do ano passado. E esse ano eu assumi como diretor de marketing, justamente por ter bastante, não só experiência, como certas habilidades, né, no dia a dia como profissional independente, que você meio que é obrigado a aprender muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então acabou que surgiu essa oportunidade, obviamente eu peguei. Numa empresa onde eu também sou sócio, né, que é a Marfin, que curiosamente é uma empresa que ajuda outros profissionais freelancers a serem alocados dentro de projetos que as empresas, executivos e agências precisam de maneira geral. Então, meio que é uma coisa que casou com a outra, né? E tem milhares de outras coisas, gente, mas se eu continuar me explicando aqui, a gente vai ficar 1 hora de podcast só falando quem é o Sebastian, tá? Depois com o tempo, com certeza eu vou falar mais alguma coisa sobre mim. Essa empresa, né, um dos pontos, até porque eu já fui freelancer também, é um dos pontos que eu acho que o freelancer ele mais sente, né? Que é a falta de apoio. Tipo, eu, por exemplo, né? Comecei como designer gráfico. Falei, mano, vou ser freelancer aqui. Vou começar a ser freelancer. Não tinha CNPJ nem nada. Fui. E aí, cadê os outros meses? Passou 1 mês, 2 meses e nada aparecia. E aí ficava difícil. Então, ter empresas assim que ajudam, né, a gente é uma coisa que ajuda a comunidade inteira. E de onde surgiu a iniciativa do Ser Freela e da Marfin? Você pode dar um geral pra gente? Eu vou falar um pouco mais do Ser Freela do que da Marfin, porque a Marfin ela já existia antes do... Não, na verdade, ela passou a existir depois, né? Falando especificamente da iniciativa Ser Freela, eu adoro falar iniciativa Ser Freela, porque eu lembro assim, na iniciativa Avengers, sabe? Tipo, você já ouviu falar na iniciativa Ser Freela? É uma coisa bem por aí. A gente até já fez um post sobre isso. Eu vou ser bem sincero, surgiu da minha completa impaciência com o mercado de forma geral. A gente tem 2 estigmas, né, quando a gente fala do Ser Freela. A gente tem o estigma de
O freelancer é o profissional que pega bico, então, portanto, ele nem é um profissional, ele é só uma pessoa que faz bicos, e isso é um estigma ruim, de forma geral, para o mercado, mesmo para quem faz bico mesmo, só para contextualizar para quem está nos ouvindo, bico no sentido de você tem um trabalho formal CLT, por exemplo, mas no final de semana ou fora do seu horário, principalmente quem trabalha nas áreas criativas, trabalha dentro de agência, eventualmente acaba pegando um job ou outro, né, um projeto ou outro por fora da agência, e não é uma coisa que ele se profissionaliza às vezes, né? É uma coisa que você faz aqui, outra lá, uma daqui a 3 meses, outra no ano que vem, então isso daí a gente caracteriza como bico, você pega de vez em quando. A pessoa freelancer meio que ficou estigmatizada como só sendo essa pessoa que faz bicos, por exemplo, e por outro lado a gente tem um problema do mercado em si, que é o profissional que vira freelancer, mas está completamente perdido no que ele está fazendo, e ele não tem uma visão de negócio, que é o que falta em uma grande maioria dos empreendedores brasileiros, porque o país é um país de empreendimento, mas é um país de empreendimento por necessidade, né? As pessoas não empreendem porque elas nascem com o sonho de ter empresa, elas viram freelancers porque elas precisam pagar as contas, essa é a realidade. E aí o que acontece? Nessa ânsia de precisar encontrar clientes, etc., acaba ficando uma mão de obra meio ruim, às vezes falta no atendimento, às vezes falta na própria qualidade do serviço, às vezes não sabe como fazer uma cobrança, enfim. E aí o que acontece? Chegou um período, né, em 2016 para 2017, chegou um momento da minha vida que eu comecei a contratar vários outros freelancers, porque eu tinha muita demanda, as coisas estavam dando muito certo para mim, e eu comecei a me posicionar como uma agência. Eu e meu marido, né, éramos nós agências, essa é a verdade, e nós dois precisávamos de mais pessoas, então a gente começou a contratar mão de obra, contratar outros freelancers, e cara, sofri muito. Freelancer que ela largava o projeto na metade e aí eu tinha que terminar, freelancer que se vendia com portfólio, a coisa mais linda, mas na hora de entregar era uma coisa horrorosa, freelancer que atrasava prazo, tudo que você pode imaginar que falam mal do freelancer, do profissional freelancer, eu passei. E eu achei aquilo muito absurdo, eu ficava muito revoltado com aquilo, porque eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito comprometido, né? Desde quando eu comecei a minha vida freelancer. E eu vivi numa bolha a minha vida inteira. Eu achava que outros profissionais freelancers eram assim. Então, quando eu entrei no mercado para contratar, eu saí do eu sou um freelancer que é contratado para entrar no mercado de eu também sou um contratante, eu descobri que não era. E isso me gerou uma insatisfação muito grande. Eu fiquei, gente, não é possível que as pessoas não saibam vender, não é possível que as pessoas não saibam entregar, né? Não é possível que elas não sabem que, tipo, cara, você tem um projeto ali que depende de você, a partir do momento que você é contratado e você tem um compromisso com isso, sabe? Tem um contrato que você precisa cumprir, tem regras que precisam ser feitas. E por mais que existam nuances, é claro, né? Estou falando de gente que ficou doente ou coisa do gênero, eu estou falando do contexto geral, assim, né? Infelizmente, a gente tem muito mais profissionais, aliás, nós temos muito mais freelancers amadores do que freelancers profissionais, né? Que levam a sério realmente a profissão freelancer, sabe? A carreira, o estilo de vida que seja freelancer. E aí eu vivia discutindo, debatendo, reclamando do mercado de forma geral. E minhas discussões são sempre muito fervorosas, né? Quando eu tô aqui conversando, se eu estivesse conversando contigo no bar, ia parecer que eu tava brigando com você, por exemplo. E nem era, tipo, eu tô falando, sei lá, do freelancer XPTO que não me entregou direito o projeto, eu tô lá reclamando e não sei o que lá. E aí o Eli, que é meu marido, né? Ele mencionou, ele falou, olha, por que você não por que você não fala sobre isso na internet? Por que você não fala sobre isso para outros freelancers? Porque, tipo, você pode ensinar, você já tem bagagem, né? Isso em 2017. E eu fiquei, assim, meio, tipo, receoso de fazer um projeto na internet, aparecer e coisas do gênero, porque até então eu vivia só nos bastidores de outros produtores de conteúdos. Então, essa coisa de virar produtor de conteúdo, de aparecer, de colocar sua cara, gera um certo medo, né? Sua voz, sua cara, etc., gera um certo receio. Então, eu demorei um tempo. E aí, em dezembro de 2017, eu falei, olha, vamos fazer, porque estava começando a ficar cada vez mais insuportável, e eu falei, vamos fazer, porque eu acho que pelo menos se eu tiver alguma coisa para compartilhar com 2 ou 3 pessoas, e essas 2 ou 3 pessoas eu contratar uma, eu resolvo o meu problema e ajudo uma pessoa. Então, a gente vai colocar esse projeto no ar. Mas ele nasceu 100% por hobby. Vamos escrever aquelas coisas que estão na minha cabeça. Então, foi 100% a ideia de vamos construir conteúdo conforme vem, sem planejamento, sem especificidade nenhuma, tipo, vamos postar, o que a gente vai postar, como que a gente vai postar. Não, eu só simplesmente comecei a publicar lá alguns textos meus, vozes da minha cabeça e da minha própria experiência,
E, cara, isso chamou a atenção de muitas outras pessoas, porque já existiam projetos com outros freelancers, tentando falar com freelancers. Nenhum trouxe tanta bagagem como eu acabei trazendo. Ou os que já estavam meio parado, estava meio saturado, falando mais do mesmo. Ninguém estava falando realmente dessas experiências do dia a dia. Era geralmente página para falar mal de cliente ou fazer meme. Não era realmente páginas falando, olha, vem cá, deixa eu te ajudar. Eu sei que você tem um problema e eu já passei por isso e eu quero te mostrar que dá pra gente superar um pouco desses problemas se a gente fizer desta forma aqui, ou pelo menos tentar fazer de uma forma que seja viável para você. Literalmente foi assim que o Ser Freela começou a bombar. Da noite pro dia, ou de uma semana para outra, a gente tinha, sei lá, 4 mil seguidores e de repente a gente tava com 10 mil seguidores. Na época que os 10 mil era muita coisa, porque só dava para arrastar para cima quem tinha 10 mil, né? Hoje a gente tem a figurinha link, mas na época não existia. Então era uma coisa tipo um marco na internet, você conseguir seus primeiros 10 mil seguidores, etc. E aí foi quando a gente resolveu profissionalizar o projeto, né? Tornar o projeto e levar um pouco mais desse conteúdo, empacotar melhor esse conteúdo. Então comecei a escrever, comecei a fazer mais postagens de blog, começamos a fazer curso, começamos a fazer mais live, e a gente pulverizou um pouco a marca em todos os outros canais. E cá estamos nós, né? Por conta de tudo isso, inclusive foi que a Marfin acabou nos chamando a atenção, né? Vice-versa, a gente chamou a atenção deles, justamente por conta do tipo de conteúdo que a gente estava gerando e porque a gente tem valores muito próximos. E aí a gente foi convidado para fundir a empresa, né? A gente vendeu o Ser Freela para a Marfin, literalmente. Caramba, que trajetória, hein? É isso porque é só o topo do iceberg. Eu tô tentando resumir, eu juro. Assim, já aconteceu de entrevistas, por exemplo, que eu participei, de ter, assim, bem no ramo criativo mesmo, pessoas que, tipo, estavam ali fazendo a entrevista e tal, ou até, tipo, contratando, né, um job, alguma coisa, fazendo um serviço, e realmente não tinha essa profissionalidade. O cara não tinha um contrato, o cara, tipo, estipulava um prazo, não cumpria, ou o cara pegava e falava que entregava X, e aí depois entregava Y, e isso desvaloriza muito quem realmente quer trabalhar como freelancer, ainda mais no Brasil, né? Uma pergunta que todo mundo faz: é possível viver de freela? Se é possível, como que a gente vive de freela? Existe barreira para isso? Acho que existe muitas barreiras, de forma geral, para viver de freela, mas não existe barreiras para começar, por exemplo. Para tudo existe alguma barreira. O que eu quis dizer é que são poucas barreiras para você começar uma vida de freela, mas existem muitas barreiras para você viver de freela. Porque falando especificamente de estilo de vida freelancer, por exemplo, você não é só apenas o seu próprio patrão. Você é seu patrão, você é o seu atendimento, você é o seu funcionário, você é o seu financeiro, você é o seu customer success, você é o seu designer, se você for designer, web, se você for web, enfim, qualquer que seja a profissão que você exerça. E muitas vezes você é tudo e todos os departamentos da sua própria empresa, no sentido literal. Então, às vezes você é designer, mas você tem que entender de marketing para poder divulgar o teu próprio trampo, sabe? E por aí vai. Então, essa multidisciplinaridade, que é por si só uma exigência da vida freela, é uma barreira por si só, né? Ela é uma barreira porque ou ela vai te impedir porque você não quer, tá? E tá tudo certo, ou ela vai te impedir porque você precisa desenvolver e talvez você não esteja no momento ideal para desenvolvê-la. E aí eu respondo, é possível viver de freela? Eu sempre respondo com sim e não, porque tudo depende de muitos fatores, tanto os externos, aqueles que a gente não tem controle, como os internos, que são aqueles que a gente pode controlar. E aí eu preciso chamar a atenção para uma coisa que primeiro de tudo, que a gente precisa entender no Brasil, além da desvalorização do profissional criativo de maneira geral, especialmente profissional independente, a gente ainda tem uma nuance maior, que é um número elevado de pobreza. E isso faz com que as pessoas tenham negócios dos mais variados tipos, né? Então a gente tem freelancer de todos os tipos. O que faz com que a gente tenha poucas barreiras para entrada, e isso é que eu quis dizer no início, né? No final das contas, você precisa pagar as contas, e se você precisa pagar as contas, você vai dar um jeito de fazer alguma coisa para pagar as contas,
mas também gera certas barreiras no meio do caminho, né? Então tem poucas barreiras para entrar, mas vai ter algumas barreiras para dar continuidade. Vai exigir uma certa disciplinaridade, vai exigir que você aprenda mais coisas sobre outras áreas que vão além daquela que você produz, por exemplo. Então, se você é um redator, por exemplo, você vai ter que aprender além de redação. Você vai ter que aprender, por exemplo, como gerir uma planilha financeira, porque você não pode só simplesmente viver com dinheiro que você está recebendo, porque há momentos de vacas magras e há momentos de vacas gordas. E aí você vai ter que aprender e se educar financeiramente, que não é uma educação que a gente tem na escola. A gente não tem nem na escola e muito pouco a gente vê em faculdades, né? Hoje existe lá os MBAs, as pós, que são mais focadas em business, mas, cara, até você conseguir chegar numa pós, no business e ter dinheiro para pagar, ou ter poder aquisitivo suficiente para ter tempo, porque a gente fala que tudo é uma questão de tempo, mas tempo nesse quesito especificamente, ele geralmente é relacionado a dinheiro, né? É impossível não relacionar ao dinheiro. Então, até que você possa ter condições financeiras, psicológicas, etc., para fazer uma pós, você vai ter que se educar por conta própria, entendeu? Não é uma coisa que a gente vê no dia a dia ou na educação básica, que é a educação financeira. Essencial, necessária, mas infelizmente ainda não está lá, né? Não está dentro das escolas públicas ou das escolas convencionais. Todas essas nuances vai fazer com que eu responda para você. Se você estiver disposto a aprender tudo isso, entender que isso vai levar umas horas da sua vida, alguns dias, algumas noites, algumas madrugadas mal dormidas, beleza. E eu não estou falando isso num tom de vangloriar ou de achar que isso, de gourmetizar ou de falar que isso é muito legal, né? Romantizar a vida do empreendedor brasileiro. Não, eu estou falando isso para que você saiba que não há romantismo na vida freelancer, tá? Existe muito conteúdo que romantiza. Ai, trabalhe de onde você quiser, trabalhe de bermuda, trabalhe da praia, trabalhe de cueca, whatever. E sim, tudo isso é possível, mas, cara, eu tô há 11 anos nesse mercado, eu só vim atingir algum patamar para me permitir algumas dessas pequenas nuances alguns anos atrás. Não foi há 10 anos atrás, foi alguns anos atrás. Então eu precisei trabalhar para um caralho. A gente pode falar palavrão no seu podcast? Pode falar. Ai, ufa. Eu sempre esqueço de perguntar antes em off, e aí eu solto alguma coisa no meio, pode entendeu? Pode falar, não tem problema. Então, tipo, eu ralei pra um caralho pra poder chegar e ter um status de vida que eu fale assim, ok, hoje eu posso trabalhar da praia, hoje eu poderia viajar para um resort e trabalhar dali. Então, esse romantismo maravilhoso que a gente vê acontecendo principalmente no Instagram, que a gente vê recortes da vida das pessoas. Você acha que eu posto no Instagram todas as coisas ruins que me acontecem no dia? Eu não posto, gente. Até porque eu esqueço, essa é a verdade. Não é que eu não queira, né? Porque eu falo bastante ainda nas redes sociais das coisas ruins. Mas se você usar isso de comparativo, esquece. Viver de freela não é para você, porque você está acreditando numa história romantizada que te venderam. Agora, se você estiver disposto, além de disposto, necessidade, porque a necessidade gera disposição. Infeliz ou felizmente, acaba gerando uma certa disposição. Aí sim, você provavelmente vai desenvolver essas outras habilidades, que são essas habilidades comportamentais, até outras hard skills mesmo, né? Habilidades técnicas, tipo, eu detesto planilha, gente, detesto finanças, detesto número. Se eu pudesse abdicar completamente das informações de dados analíticos da minha vida, eu faria. Não posso, porque trabalho com marketing, não posso, porque tive que aprender a me virar financeiramente por conta própria e coisas do gênero. Mas se eu pudesse, eu abdicava, essa é a verdade. Então, vê que não é uma coisa gostosa. Eu detesto ter que acordar e pegar aqui, tomar meu café e entrar no computador e ter que resolver problema financeiro. Eu detesto. Isso acaba com o meu dia, leva-se uns 70% da minha energia para recuperar isso é muito difícil. Então, às vezes, eu perco um dia porque eu, sei lá, estava resolvendo problemas com SPC Serasa, sabe? Então, ou porque o cliente não pagou e eu tenho que descobrir o que eu vou fazer quando o cliente não paga. Como que eu me viro quando o cliente não paga? Hoje eu estou em outro patamar, hoje, felizmente, eu estou com uma vida um pouco mais estável, e estável no sentido de previsível, né? Existe uma certa previsibilidade.
mas ela é bem, bem, bem incerta, né? Existe uma certa previsibilidade que é, na realidade, incerta. Porque o jogo de viver de freela é você saber e aceitar que a vida é uma constante mudança. Você vai ter que aceitar que a vida ela é assim, ela é cíclica. Se hoje você está ganhando bem, amanhã todos os seus clientes podem cancelar. E estou falando isso de um local de fala mesmo, de experiência própria. Já me aconteceu de eu ter um cancelamento num dia e todos os outros clientes que eu tinha pagando FII mensais, né, pagando mensalmente, cancelaram no dia seguinte, porque eu estava com processos ruins, porque a minha entrega estava ruim, whatever, várias outras nuances que estavam acontecendo naquela época, mas já me aconteceu. E aí, o que você faz quando todos os seus clientes que te pagam mensalmente vão embora? E às vezes não dá para voltar para o CLT, às vezes não é que você não queira. Eu mesmo, particularmente, nunca quis, tá? Hoje eu ocupo a cadeira como diretor de marketing, mas eu não sou CLT e me recuso a voltar para o CLT. Nuances de CLT nunca mais. Eu só entrei e só aceito porque eu sou sócio da empresa. Se eu não fosse, eu não queria. Preferia ficar no meu negócio, que eu ganho muito mais, tenho muito mais liberdade, trabalho a mesma coisa. Então, no final, não compensa. Mas hoje eu tenho habilidades, eu tenho network, eu tenho alguma coisa que me permite fazer isso. Então, é possível viver de freela? Sim, desde que você saiba que existem nuances e contextos específicos para você se inserir ou ser inserido. Sim, com certeza. Eu tô falador hoje, hein? Se você não me cortasse, já era. Não, porque eu gosto de deixar o pessoal falar. Nossa, pra mim, quanto mais falar, mais informação aqui tá vindo aqui pra mim. Cara, é muito bom ter esse aprendizado, porque realmente tem meses, né, e meses. Eu vejo muito hoje na internet, daí foi uma discussão que eu tive até uns podcasts atrás com um amigo meu, que é aqueles eventos 100% online gratuito que pega, romantiza tudo uma situação assim. Uma preguiça, gente. Que você vai ganhar 20 mil reais quando sair daqui se você comprar o curso. Aí a pessoa vai lá, sem dúvida, junta tudo, tá ligado? Junta tudo que ela tem, dá naquele curso e depois dá a cara na parede. E isso é triste, cara. Até ia, né, puxar para a próxima pergunta, que é qual que é o contexto de ser freelancer no Brasil. Porque a gente vê muitas pessoas aí querendo entrar para ser freelancer ou querendo, por exemplo, assumir uma nova carreira na vida e dando todo o seu dinheiro, todas as suas coisas, apostando tudo, e aí no final das contas acaba se frustrando. Mercado freelancer no Brasil hoje, como que você enxerga? Ainda mais pra gente aqui, a gente é um podcast de design, mundo criativo, mercado freelancer para essa área também. Tem muita gente entrando e tem muita gente que não sabe. Como se enxerga a visão Brasil hoje disso? Freelancer, eu vou até falar mais, né? Porque a gente tem visto uma exportação do freelancer brasileiro para fora do país. Então, isso é uma coisa interessante. Vou até ir além, na medida do que eu tenho conhecimento ou ciência, né? Para falar até do mercado de forma geral. Freelancer lá fora é uma coisa bastante já conceitualizada, principalmente na França, que tem variadas legalizações para profissionais independentes, seguros, etc. Tem uma espécie de sindicato independente, por exemplo, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem. No Brasil, o freela, ele é muito irregular, né? A gente tem o MEI, né, o CNPJ, você pode abrir um CNPJ como profissional independente, não é uma coisa absurdamente nova, mas também não é uma coisa antiga, como, por exemplo, sei lá, as pequenas empresas. O MEI é uma coisa de que tem 10 anos, de 10 ou um pouco mais que isso, uns 12, 13 anos, porque eu lembro que eu abri meu CNPJ no ano que saiu o MEI, no ano que lançou o MEI. Então não é uma coisa recente, né? Principalmente quando a gente fala de digitalização, de informática, etc. Se a gente fizer essa comparação, é uma coisa super recente. Então ainda falta muita coisa para a gente caminhar nos aspectos políticos legais da coisa, sabe? A gente não tem o seguro, por exemplo, a gente não tem nenhum benefício específico do governo que seja focado em profissionais independentes. Então, é importante até quem quer entrar nesse mercado saber que talvez não seja uma preocupação sua
veja, como eu sempre falei no começo ali, né, na pergunta anterior, não tem barreira para entrada, isso é um fato. Mas ao longo da tua jornada, você vai percebendo que existem pequenas coisas que você vai precisar se preocupar. Por exemplo, previdência é uma coisa que você vai ter que se preocupar em algum momento. Como é a previdência do profissional independente? Porque se você só paga o MEI e você não tem uma previdência privada, talvez a sua previdência não seja muito boa, talvez demore muito para sair, então tem uma série de coisas que você vai ter que se preocupar. Por isso é uma pauta que eu trago muito em todos os lugares que eu sou convidado, falando para chamar um pouco a atenção até das pessoas, para a gente saber que um movimento precisa ser criado com relação a isso. Existe alguma coisa, existe um movimento no Brasil que é especificamente para tentar criar uma espécie de sindicância para profissionais independentes. Agora, falando do mercado de maneira geral, como o mercado de trabalho, a gente tem 2 períodos. O mercado freelancer já estava em crescimento, ele estava em alto crescimento. Na última pesquisa que tinha saído antes da pandemia, já dizia que a gente tinha, assim, um crescimento de 32% de pessoas entrando no mercado freelancer e um crescimento ainda maior de agências e empresas, executivos, procurando pelo trabalho freelancer. Porque a gente está vivendo um período de vida mesmo, tecnológico, onde o trabalho independente ele faz mais sentido porque pensa o seguinte, as coisas mudam muito rápido. Não faz sentido para uma startup ou para uma empresa ágil, né, que tenha um pensamento ágil de mudar e migrar as coisas com facilidade, contratar todo mundo um CLT, sempre para fazer a mesma função. E às vezes é muito demorado você pegar uma pessoa do RH e treinar para ela fazer outra coisa em outra função, por exemplo. Ou pegar um designer e colocar ele para treinar, de repente, em outra área dentro da tua empresa. Então, por uma questão técnica e por uma questão de agilidade, se o mercado se movimentar e amanhã a gente tiver uma nova super ultra mega master tecnologia que revoluciona tudo, sei lá, o metaverso é um exemplo disso, você vai precisar de profissionais que entendam sobre determinados assuntos e você não vai poder treinar a tua equipe interna a tempo de usar aquele momento para fazer com que a tua empresa continue crescendo. Então, o que você faz? Você se conecta com profissionais que vão fazer coisas pontuais. Então, vem um profissional de metadado, vem um profissional designer com conhecimentos específicos ou especialista numa determinada área, como, por exemplo, design thinking. Eles vêm, eles fazem um determinado projeto e eles vão embora. E aí você nem teve um ônus gigantesco como contratante, você conseguiu se dobrar ao mercado com facilidade, né? Então, isso já era uma onda crescente. O que aconteceu nesses últimos 2 anos? Pandemia, né? E aí a pandemia, ela obrigou as pessoas a 2 coisas. Uma, de novo, o mercado freelancer, no Brasil, é um mercado, e aí falando sim de território, é um mercado que a gente tem muito mais pessoas que empreendem por necessidade do que por sonho. Óbvio, você pode sonhar querer ser empreendedor. Tem muita gente que está em agência que é louca para viver por conta própria. Mas a realidade é que tem gente que estava na agência, foi demitida e precisou se virar nos 30. E aí, nesse se virar nos 30, acaba entrando para uma vida freelancer, entrando para um estilo de vida freelancer. Então, a gente tem essa nuance. A pandemia não só aumentou isso, porque a gente teve demissões massivas, como despertou a atenção para essas empresas que precisam evoluir rapidamente. E aí, especialmente também para responder a tua pergunta, dentro das áreas criativas. Não só o design, que é uma área que continua em constante crescimento, como todas as áreas adjacentes que envolvem o que a gente vai chamar aí de marketing. Então, todas as áreas que estão embaixo do marketing, né, de maneira geral, do growth, ou de qualquer coisa que esteja ali dentro do branding, por exemplo, talvez até um guarda-chuva maior que seja o branding, todas essas áreas foram beneficiadas, infelizmente, a troco da pandemia, com toda certeza, mas foram beneficiadas, não só porque as empresas estavam demitindo e, portanto, os profissionais estavam se realocando em outros lugares por necessidade, como também as empresas que queriam se manter e precisam se manter vivas durante a pandemia vão procurar profissionais que entendam mais da vida digital. Elas precisam se digitalizar, elas precisam levar a marca para a internet, elas precisam se conectar com outras pessoas, e tudo isso vai fazer com que elas procurem profissionais que já estão fazendo isso há muito tempo. Eu mesmo, por exemplo, dei umas 200 palestras durante o período da pandemia, porque eu vivo em home office a minha vida inteira. Se eu considerar que eu tenho 33 e desses 33, 10 deles, eu trabalhei 1/3 da minha vida, eu trabalho em casa. Então, tinha um monte de gente que precisava trabalhar em casa porque foi obrigado, tal, etc. Ou seja, existem profissionais que estão à frente do mercado, que são os profissionais freelancers em várias áreas. Na disciplina de trabalhar em casa,
no próprio conhecimento que ele tem da produção que ele faz, seja design, redação, etc., né, do serviço que ele presta, das áreas adjacentes, porque quando você vive como um profissional freelancer, você é obrigado a se abrir a essas outras áreas. Então, se você entende um pouco de marketing e você entende um pouco de finanças, você talvez tenha uma visão de dados e uma visão analítica melhor para o teu design, mesmo que você seja um designer. Então, você consegue olhar, por exemplo, para o design e falar assim, esse design está convertendo, esse design não. Vamos usar um design numa identidade visual que gera mais conversão, mais engajamento do que a outra, porque você tem essa visão essa visão mais voltada para uma espécie de data science, data analytics, sabe? Então, veja, você não precisa necessariamente estudar tudo isso. Se você é freelancer há algum tempo, ou você vai viver sua vida freelancer, essas nuances, essas percepções, elas vão acontecer. Então, a gente tem, no momento, um período de mercado que está em constante crescimento e a gente ainda tem muito mais amadores do que profissionais para uma demanda não apenas crescente, como emergente. Então, a gente tem um período muito vaca gorda, por assim dizer, em termos de oportunidade. A gente está vivendo um período de grandes oportunidades. Talvez a gente deva ver nesse próximo final do ano, no próximo ano, uma certa instabilidade, nem para cima nem para baixo, porque a gente está vendo aí agora acontecendo um rolê com as startups, que são grandes contratadoras de freelas. A gente está vendo acontecer um rolê aí com as startups que está perdendo investimento assim, né? Está rolando menos investimentos, as investidoras estão um pouquinho mais com medo, e aí por conta desse movimento, talvez a gente até veja justamente uma certa, e quando eu digo instabilidade, não no sentido ruim, mas eu vejo uma grande flutuação, talvez essa seja a palavra certa. Eu vejo uma grande flutuação. A gente vai ter muita startup contratando freela nos próximos meses e no próximo ano, porque as startups estão demitindo colaboradores, mas elas vão precisar de mão de obra. E aí, por uma questão estratégica, elas vão precisar de mão de obra que seja profissional e barata. E por mais que você possa cobrar um valor alto em termos de mercado, a sua mão de obra ainda vai sair mais barato para qualquer empregador. Por quê? Porque ele não tem que te pagar o FGTS, ele não tem que te pagar INSS, ele não tem que pagar taxa sobre o seu salário, ele não tem que te contratar e imaginar que ele tem que ter um fluxo de caixa por um ano, ele tem que te contratar para um projeto que vai dar o resultado para ele dentro de um período de tempo. Portanto, né, respondendo, abrangendo bastante a pergunta, não só a gente tem uma oportunidade, como talvez agora seja o melhor momento para a gente começar a olhar para a carreira freelancer como negócio. Nossa, é realmente uma coisa assim que varia muito de muitas coisas, né? Varia também do país, em que situação que ele tá. Então, mas temos mercado para freelancer, com certeza. Temos, mas aí uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, temos mercado para profissionais competentes. E aí aqui vale também uma ressalva. Cuidado para não fazerem, quem está nos ouvindo agora, cuidado para não se fazer uma autocrítica ou se colocar num lugar de, eu não sou competente, etc. Porque eu sei que a síndrome do impostor existe, saúde mental é uma coisa importante, você precisa olhar para o teu trabalho com um certo carinho e não com desdém, muito menos com esse olhar de comparação. Então não tem mercado para mim. Não, tem mercado para muita gente dos mais variados níveis. Mas esse mercado que eu citei agora, que é um mercado de oportunidade, vai ser principalmente para aquelas pessoas que já estão no mercado há mais tempo ou que exercem um trabalho com um pouco mais de maestria, eu vou usar o termo assim, né? Com mais comprometimento, etc. Então, se você já é freela e não está olhando para o teu negócio com uma visão de negócio, esse é o melhor momento para você falar, eu preciso criar processos, eu preciso profissionalizar meu job, eu preciso profissionalizar meu design, eu preciso conhecer um pouco mais. E se você não é freelancer, mas você quer entrar, já entra sabendo que é legal você entrar profissional, é legal você procurar conteúdo que te ensine a ser um freelancer profissional, é legal você estar ao redor de comunidades e pessoas que manjem e que já estejam nesse mercado há mais tempo, porque network também vai te ajudar bastante e, obviamente, você consegue aprender por osmose, né? Só tá ali com aquela galera, ouvindo aquela galera, você já consegue aprender muita coisa. Então, é óbvio que eu não estou falando que tem um mercado pro profissional que cobra R$20 a logo e nem é por necessidade. Ele faz isso porque, sei lá, ele tá fazendo isso na hora extra dele, ele só quer
ganhar um pão extra, né? Ou para o profissional preguiçoso, porque a gente tem muitos, né? Infeliz ou felizmente, às vezes a gente tem a cada 10 que sejam 2, né? Que já seria um número bastante alto. Eu vou colocar um para ser otimista. Se a cada 10 profissionais a gente tiver um preguiçoso, a gente sabe que esse um preguiçoso prejudica todo o resto em termos de visão. Mas se um cliente pega esse preguiçoso, ele acha que todos os outros freelancers são preguiçosos, e aí não importa mais os contextos sociais que as outras pessoas estão inclusas. E aí eu tô falando, óbvio, né, tem contexto, precisa fazer um recorte do que eu tô falando para fazer uma interpretação adequada, né, do que eu quero dizer. Mas tem mercado, está crescente, está cada vez maior, e a gente deve ver uma flutuação aí nos próximos meses, nos próximos anos. Massa demais. Cara, muito bom essa visão. Eu acho que o pessoal que escutou agora vai enxergar para muitas oportunidades aí, vai começar a saber um pouco mais, né, do que é ser freela, né, porque eu acho que esse é um tema que eu queria muito trazer no podcast, mas não achava ninguém com sua competência para trazer. Muito obrigado. E, cara, muito obrigado por participar do episódio. E vou deixar esse momentinho final aí para você fazer o nosso jabazinho de cada dia. Momento jabá. Momento jabá e deixar sua frase de efeito. Demorou. Ixi, frase de efeito tem isso, gente? Tem. Não preparei frase de efeito, mas vou fazer o jabá, quem sabe não sai alguma coisa, né? Bom, vamos lá. Para me encontrar, né, Sebastian, especificamente, você pode ir no sebastianbaltazar.com.br, você vai encontrar um pouco do meu trabalho. Obviamente, meu portfólio está super desatualizado, como todo bom freelancer. Inclusive, eu estou assim, tentando, eu juro para vocês que eu estou com um caderno do meu lado que está escrito assim, atualizar portfólio. Juro para vocês que está aqui do meu lado. Eu estou enrolando, né, porque tem outras coisas para fazer. Mas no sebastianbaltazar.com.br você conhece um pouco mais das minhas habilidades, conhece um pouco do que eu estou fazendo, meus projetos, etc. Vão estar lá. O Ser Freela de maneira geral, que é pelo local onde você mais vai conseguir falar comigo. No Instagram, instagram.com/serfreela, né? O famoso @serfreela. E é assim que você me encontra em todas as outras redes, exceto no YouTube. No YouTube você precisa colocar Ser Freelancer completo. A gente tem um blog, no blog a gente tem bastante artigo, muito material, principalmente para quem quer começar ou quer se profissionalizar, e é material gratuito, a gente se preocupa em tornar nossos materiais acessíveis, e não é material meia boca não, nem estou falando porque foi eu que escrevi, não, é porque realmente é um material que se eu pudesse ter tido acesso quando eu comecei, teria mudado bastante meu jogo, como fala no mundo dos negócios, né, que é o serfreela.com.br. Então, se você digitar aí no seu navegador serfreela.com.br, você entra no nosso blog, você tem lá uma página com vários e-books, com várias aulas, com vários vídeos, com tudo que você quiser. Tem lá. A gente tem curso, a gente tem uma comunidade que se chama Ser Freela Club. Tudo isso você consegue acessar por lá mesmo, entender e ver o que faz sentido para vocês. Só não se endividem, por favor, para entrar em nenhum curso. Tem bastante material gratuito que já resolve muita dor. Frase de efeito, gente. Olha que bacana, né? Pior que ele me mandou isso daqui antes. Eu fiz assim, que interessante, né? Depois eu penso na frase. Não sei, eu falei tanta coisa. Eu acho que uma coisa que é importante, talvez, a gente ressaltar aqui é que viver de freela é possível para além de sobreviver, desde que você entenda que você vai ter que desenvolver certas habilidades. Simples assim. Cara, muito bom. O episódio ficou excelente. Pessoal que está acompanhando aí, vou deixar o link na descrição do podcast e também lá na bio do Instagram para você ir lá e ver todas as redes do nosso convidado, todos os sites, todos os portfólios, todo o material que ele tem, que é um material super legal, que eu já até comecei a ler alguns já. E, gente, obrigado por você que esteve com a gente até aqui, que escutou o podcast. Sebastian, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, imagina. E fica aí o convite para próximos episódios também. Demorou, só chamar, a gente tá sempre aí. Obrigadão pelo convite, obrigado para quem tá ouvindo também. Pode me chamar lá que eu sou super acessível, tá, gente? Boa! Pessoal, então o episódio de hoje foi esse. Fiquem com essas dicas, fiquem com esse carinho no coração. Um cheiro, um beijo, um abraço. Segue a gente lá no Instagram também, @lorencast.pod. Um beijo, um cheiro, um abraço, um ótimo dia pra você e até o próximo episódio. Falou!